do verso 12 ao 14. Hebreus, capítulo 3, 12 a 14. O texto diz o seguinte, os irmãos acompanhem a leitura. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Queridos, em outra versão, nós temos aqui, em vez da palavra encorajar, talvez seja a versão que você tem aí nas suas mãos, nós temos a palavra exortar. Exortar. E o que é exortar? Muitas vezes, talvez alguém venha nos exortar e muitas vezes nós não enxergamos aquilo com bons olhos, mas saiba que para compartilhar o reino de Deus, nós também devemos compartilhar através da exortação. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, não tem outro jeito, não tem outra forma. É importante aceitar o outro do jeito que ele é. Você sabia que todo mundo que está sentado aí, e quem está aqui também à frente aqui, tem defeitos? Temos defeitos. Temos que aprender a conviver com os defeitos uns dos outros. Eu costumo dizer que a igreja, muitas vezes, ela é comparada a um cercadinho de ovelhas, né? Eu costumo dizer, já disse isso no seminário, quem foi aluno meu já vai lembrar dessa ilustração. Eu acho que é um cercadinho de porco-espinho, né? E aí um esbarra no outro, dá uma espetada no outro, o outro, opa, vai para lá, vem para cá, e sempre nós estamos espetando uns aos outros, né? Porque é difícil muitas vezes aceitar as pessoas do jeito que elas são. É difícil amar as pessoas do jeito como Deus ama. E é difícil servir as pessoas do jeito que Jesus serviu. É difícil, irmãos. Saiba que a caminhada cristã não é fácil. É por isso que o Senhor usa o termo dos dois caminhos. Estreito, né, é o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que se acertam por ele. Por quê? Porque é difícil. Após nós termos um fundamento de relacionamento com outras pessoas, e esse relacionamento ele tem que estar fundamentado no amor, e nós vimos isso na abertura do culto com a missionária Elba. Ela falou sobre amor, e uma das formas que nós temos de amar as pessoas é ter um amor sacrificial, é aceitar as pessoas do jeito que elas são, é amá-las, e pelo fato de que nós a amamos, nós também a exortamos, nós também a encorajamos a fazer o que é certo, não com aquela visão de apontar o dedo, de dizer, você está errado. Sim, você está errado, mas você está fora do caminho, mas saiba que Jesus te ama e eu te amo, e é por isso que eu estou aqui para te dizer, volta para o caminho. Ninguém vai se permitir ser exortado se você não demonstrar primeiro a essa pessoa que você a ama, que você gosta dela, que você está disposto a servir essa pessoa. Talvez a gente ache estranho essa forma de amor, né? De estar exortando as pessoas, de demonstrar amor. Talvez as pessoas achem que é um sermão, né? Olha, já vem ele me passar sermão, já vem ele me falar que eu estou errado, já vem ele me dizer que isso aqui não é certo. Mas saiba, queridos, que quando o seu irmão chega para poder te fazer uma exortação, ele está dizendo em atitudes e não em palavras que ele te ama, que ele quer que você corrija o seu curso, o seu caminho.
para que você volte ao caminho. Se você olhar no dicionário a palavra exortação, você vai encontrar ali o seguinte: palavras com que se procura reformar ou melhorar os atos, costumes ou opiniões de alguém. Estímulo, incitação. Isso aí está no Micaelis, dicionário Micaelis. Então é uma forma de você buscar colocar a pessoa novamente dentro da forma, né? Reformar, melhorar as suas atitudes, os seus atos, os seus costumes. E Paulo fez isso muitas vezes nas suas cartas, exortando os irmãos, falando que eles tinham que ter um vocabulário sadio, falando que eles deviam ter uma atitude amorosa, de serviço uns para com os outros. No Aurélio nós temos exortar como animar, incitar, encorajar, estimular, aconselhar, induzir ou persuadir a pessoa. Então, o que é exortação? Senão você chamar a pessoa para o lado, para uma conversa privada, íntima, para ajudar com que ela volte ao caminho correto. Queridos, eu acho que essa é a forma, é a expressão mais bonita que nós temos de amor. É deixar, não deixar que a pessoa continue no erro. Você já imaginou, se chegar lá no céu, você procurar determinadas pessoas e você não encontrar aquelas pessoas, você vai falar: engraçado, aquela pessoa era tão boa, fazia tantas coisas, tantas boas obras, mas ela não está aqui. Mas será que ela estava no caminho correto? Será que você chegou para exortar, para estimular, para encorajar aquela pessoa? E é nesse sentido que o autor da carta aos Hebreus nos encoraja a uma mútua exortação. Por isso, irmão, viver em igreja, viver em comunidade é isso, é um exortando o outro. Então, não se sinta como se alguém estivesse te espetando, né? Porque é assim mesmo, é um cercadinho de porco-espinho. Eu acho que a ilustração, né, que mais caberia para a gente seria essa mesmo, um cercadinho de porco-espinho. E às vezes nós espetamos uns aos outros. A referência de descanso que a gente vê aqui no texto, né? Só quando nós exortamos as pessoas, com amor, quando as pessoas estão novamente no caminho, nós nos colocamos num caminho de descanso. Deus nos dá uma promessa de ter descanso dos nossos inimigos, para viver em paz e prosperidade. A palavra shalom significa isso, né? Os judeus, quando eles saúdam uns aos outros, eles falam shalom, paz e prosperidade seja contigo. Shalom. Bonito, né? Talvez você possa saudar as pessoas assim, né? Desejando a elas paz e prosperidade na presença de Deus. Não é só paz e prosperidade, mas é paz e prosperidade na presença do Senhor. E quando a gente vê que os hebreus, por causa da sua incredulidade, eles não entraram no descanso de Deus na terra prometida, foi exatamente por causa dessa incredulidade. Eles ficaram vagando durante 40 anos, chegaram, mandaram os espias, eles foram lá e olha, a terra é boa, né? Mas tem gigantes nessa terra. Se nós formos lá, nós vamos ser destruídos, vamos ser devorados. E por causa dessa incredulidade, por causa dessa falta de confiança no Senhor, o povo ficou 40 anos dando voltinha no deserto, até que aquela geração se acabasse. Nós temos que aprender com os israelitas que para nós entrarmos no descanso preparado para nós temos que confiar no Senhor. E temos que exortarmos uns aos outros, encorajar uns aos outros a confiarmos no Senhor.
Onde está a tua confiança? Onde está o teu Deus? Nós começamos a ver essa caminhada de descanso com o próprio Jesus nessa vida. Mas o descanso completo dos nossos inimigos só se dará na glória. Sabe qual que é o nosso maior inimigo? O pecado e a morte. Nós só vamos ter descanso desses inimigos no porvir, quando o Senhor Jesus voltar, quando formos glorificados. E a propósito, a carta aos Hebreus é exatamente para confirmar a fé dos leitores, para exortar aqueles leitores a terem fé, para se afastarem do perigo de desviar, né? Então, às vezes, quando a pessoa está muito propensa a pecar, né, ela também está propensa a desviar, a se afastar de Deus, porque o pecado faz distância, nos separa de Deus. Esse é um fato, queridos, conhecido e desconhecido por muitas pessoas. Mesmo no Antigo Testamento, quando os profetas anunciavam ali uma grande destruição, ainda havia lugar ali para arrependimento, para reformar, para mudar de atitude. E sempre a exortação estava ali na boca do profeta, exortando as pessoas a se arrependerem, às vezes até com palavras ameaçadoras, né? Parecia que ele estava ameaçando aquelas pessoas. É só você olhar o exemplo dos ninivitas e Jonas. A cidade só foi poupada por causa do seu arrependimento, e a palavra diz que os ninivitas se arrependeram com jejum, oração, arrependimento, lançaram um pó sobre as suas cabeças, e o Senhor então os poupou da grande destruição que ele haveria de trazer àquela cidade, e que foi anunciada aí pelo profeta Jonas. Quando nós exortamos, queridos, as pessoas, os nossos corações se aproximam de Deus, porque nós queremos que o outro esteja próximo, que ele se afaste do caminho errado. No verso 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração perverso, incrédulo, é aquele que está longe de Deus. Você quer saber por que tem tanta coisa ruim aí fora? Porque tem tanta gente fazendo coisas ruins. Você olha tanta covardia com crianças, com animais, com mulheres, com pessoas de classe baixa, pobres. Por que tem tanta ruindade? Por que tem tanta perversidade? Porque o coração dessas pessoas se afastaram do Deus vivo. E por isso que a missão da igreja é importante. A nossa missão de exortar, de encorajar as pessoas a olhar, existe um Deus vivo que enviou o seu Filho para te perdoar, para você zerar tudo, você começar novamente, para você ter nova vida. Esta é a missão da igreja. Este é o real propósito da disciplina na igreja. Afinal de contas, nós só corrigimos aquele a quem nós amamos. Basta você olhar para os seus filhos. Ou será que você não corrige os seus filhos? Se você corrige, é porque você os ama. Porque a gente só corrige aqueles a quem nós amamos. Mas nós precisamos verificar o nosso coração para que ele não se afaste do Senhor. Se você busca a Deus todos os dias, você vai acordar cedo e de repente, certo dia, você vai decidir se afastar de Deus? Será que é assim? Mas se você busca o Senhor todos os dias, você está perto do
do Senhor, o seu coração está perto do Senhor todos os dias. Alguns profetas identificavam o coração perverso do povo exatamente por eles terem se afastado de Deus no seu tempo. Jeremias era um desses profetas. E mesmo que você não volte ao paganismo, a não acreditar em Deus ou voltar à crença de outros deuses, mesmo que você não faça isso, você ainda pode ter um coração perverso se você deixar de confiar e depender de Deus, como os israelitas fizeram. Está lá descrito em Números 14. O verbo afastar no original trouxe origem a palavras, hoje, na nossa língua, chamadas de apostasia e apóstata. Afastar, aquele que se apostatou da fé, afastou da fé, afastou de Deus. A ideia é deserdar, é abandonar, aquele que abandonou a Deus. Será que você pode abandonar Deus? Sim, você pode abandonar Deus. Deus não te abandona, mas você pode abandonar Deus, se o seu coração estiver longe de Deus. O termo que se usa de desviado para alguns grupos evangélicos é exatamente esse: aquele que se apostatou, aquele que se afastou. É algo que acontece, e muitas vezes a gente fica imaginando que o desviado é só aquele que saiu da igreja e está lá fora no mundo, quando muitas vezes as pessoas estão com seu coração longe de Deus, e dentro das igrejas, e com o coração longe do Senhor, afastados de Deus, próximos fisicamente, mas longe espiritualmente. Nós só vamos ter vida abundante em Cristo Jesus quando nós entendermos essas coisas. E o tempo é agora, meus irmãos. O texto fala: olha, exortemos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, todos os dias. O texto fala todos os dias. Vamos passar até essa atitude uns com os outros. Vamos encorajar uns aos outros todo dia. De repente, se você está orando e Deus colocou uma palavra no seu coração para você levar até seu irmão, liga para ele, manda mensagem: olha, estava orando, o Senhor me disse isso aqui, me incomodou para dizer isso aqui a você, a trazer essa exortação para você, e eu só estou trazendo isso porque eu estava orando por você, porque eu te amo. E o Senhor me trouxe esse peso no coração para falar com você. Quando nós fizermos isso, nós vamos estarmos distantes, não de Deus, mas do mundo. Vamos nos exortar mutuamente todos os dias. Vamos orar para cada uma das famílias que o Senhor colocar no nosso coração. Eu disse certa vez, umas semanas atrás aí, olha, essa semana, quem Deus colocar no seu coração, família que Deus colocar no seu coração, ore por ela. E depois, o que foi que eu falei? Ligue para ela, mande uma mensagem, fala: olha, eu estive orando por você essa semana. Será que nós estamos prontos para exortar, para encorajar, para consolar as pessoas? Muitas vezes a gente pensa que isso é trabalho só do pastor, mas isso é trabalho da igreja, queridos. Nós temos que nos encorajar uns aos outros, orarmos uns pelos outros, admoestarmos uns aos outros, suplicarmos
para cada um. A direção espiritual de Deus. Quando nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo aquilo que Deus tem para nós como igreja. E nós estaremos fazendo diferença nesse lugar. E as pessoas vão passar lá fora e vão falar assim: olha, sabe aquela igreja pequenininha que reúne aqui? Olha, não sei o que acontecia, que as pessoas ficavam atraídas pela forma como aquelas pessoas viviam e pela forma como eles tinham comunhão uns com os outros. E aí o Senhor acrescentará dia após dia aqueles que serão salvos, como está lá no texto de Atos, na igreja primitiva. Exortar biblicamente é um serviço para o outro, mas nós não devemos nunca chegar e nos aproximar do outro com julgamento, com soberba, como se não fôssemos também pecadores aceitos pela graça de Deus. E eu só estou aqui, irmãos, de pé, é pela graça de Deus. Eu só estou trazendo essa mensagem aqui para você, não é pela minha capacidade, é pela graça de Deus. Porque eu reconheço os meus defeitos e as minhas falhas. E a Bíblia diz que quando nós somos pequenos, é aí que nós somos grandes. Quando nós reconhecemos as nossas falhas e o nosso lugar, aí é o Senhor que nos exalta. Se todos nós tivermos esse mesmo pensamento, o Senhor irá nos exaltar como comunidade aqui nesse lugar. Queridos, em seguida nós vemos no texto que temos que nos humilhar. Nos humilhar, sabendo que nós somos o que? Necessitados da graça divina. Eu já vi tanto crente bater no peito, estufar o peito e falar: sou filho do rei. Eu falo, eu determino e pronto, e acontece. Saiba que você é servo, filho por adoção, mas é servo, co-herdeiro com Cristo sobre todas as coisas, mas é servo. E a sua atitude continua sendo de servo. Jesus é o seu Senhor, e se Ele é seu Senhor, a vontade dEle que vai prevalecer sempre e não a sua. Nós devemos, assim como Paulo encoraja aqui os hebreus, nós devemos nos encorajarmos uns aos outros no tempo que se chama hoje. Porque eu já disse isso várias vezes aqui nesse púlpito, e você já deve ter ouvido isso várias vezes de outros pastores. O Senhor está voltando. O tempo está encurtando. E muitas vezes as pessoas não estão apercebidas disso. O mundo está como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, como está lá no Apocalipse. E as contrações estão cada vez mais próximas umas das outras. Todos os sinais que são descritos antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda de Jesus, já aconteceram várias vezes na história da humanidade, mas mais espaçados. Mas agora eles estão acontecendo em tempo menor. Da mesma forma que uma mulher está prestes a dar à luz a
as contrações, as dores do parto estão um tempo menor. Queridos, alguns autores cristãos, eles descrevem a igreja como o único exército que deixa para trás seus feridos. Nós estamos numa guerra, numa batalha. E a todo momento tem pessoas sendo feridas, sendo atacadas pelo inimigo. E nós vamos, prosseguindo, mas vamos deixando os feridos para trás. Nós precisamos de mudar essa figura, essa metáfora. Temos que ter um espírito mais solidário, demonstrando amor às pessoas que estão caindo durante o caminho, estendendo a mão, trazendo elas de volta, indo atrás, encorajando, dando consolo, admoestação. Não é uma corrida. Todo mundo pensa, olha, Paulo diz, olha, corro para o prêmio, vou chegar em primeiro lugar, vou chegar na frente de todo mundo. Olha, todo mundo vai chegar junto. Você não tem que correr mais que seu irmão. Essa corrida, a corrida da fé, ela já foi vencida por Cristo. E todos nós vamos chegar juntos no descanso com Deus. Mas nós temos que olhar as pessoas. Eu fico pensando naquela maratona, Eu vejo aquelas maratonas que às vezes você tem algumas cenas que chamam a atenção, Um atleta vai e cai pelo cansaço, desidratado. Um passa assim, olha assim, ao redor assim, vai embora. Ele está olhando o prêmio, a linha de chegada, ele quer chegar na frente, ele quer ganhar. Outro passa, para, ajuda, coloca aquela pessoa no ombro. Não importa que eu não vou chegar em primeiro, em segundo, em terceiro, ou até em décimo. Mas o que importa é que eu vou ajudar essa pessoa a chegar lá na frente. O nosso coração tem que ser assim, queridos. Quando nós amamos as outras pessoas, nós estendemos a mão, nós exortamos, nós ajudamos essas pessoas. E também nós perseveramos por meio de prestação de contas uns com os outros. O texto de 1 Pedro 4,8 diz: o amor perdoa muitíssimos pecados, mas o amor que perdoa e cobre, ou seja, não divulga o pecado alheio, não implica em deixar de tratar a situação problemática. Amar as pessoas não é encobrir o erro daquelas pessoas, mas é mostrar exatamente o caminho correto, o caminho da salvação. Os relacionamentos saudáveis, queridos, eles são caracterizados por causa do confronto. Você só confronta quem você ama. Ou será que você confronta aquele que você não ama? Será que você confronta as pessoas que você não gosta? Não. Você confronta aqueles que você ama. Até a criança espera por isso, ser confrontada. Nós precisamos nos submeter uns aos outros para crescimento, mútua exortação, abrirmos nossas vidas, as nossas fraquezas. Olha, as igrejas, muitas vezes, muitos pastores, quando fazem aquele discurso sempre de vitória, 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 muitas vezes as pessoas se sentem estimuladas a esconder suas fraquezas. O que o irmão vai pensar de mim se eu mostrar a minha fraqueza, se eu mostrar onde que eu caí? Fala assim: olha, você não é um vencedor, você é um derrotado. Mas nós temos que abrir as nossas vidas, pedir socorro, mostrar as nossas fraquezas, e pouco a pouco nós vamos encontrar
um ambiente que vai nos encorajar a comunhão, a fidelidade. Quando nós passamos a prestar contas uns para os outros, nós estamos sendo responsáveis por nossa caminhada cristã, pela caminhada do nosso próximo, do nosso irmão. Será que vamos conseguir perseverar até o fim? Será que vamos estar com os nossos corações abertos à exortação dos nossos irmãos? Muitas vezes nós tomamos aquilo como algo pessoal, né? Mas será que você parou para pensar que é Deus que está movendo aquela pessoa para falar com você? O que será que Pedro pensou de Paulo, quando Paulo chamou a atenção de Pedro e falou com Pedro que ele estava fazendo diferenciação dos cristãos judeus e dos não judeus no momento das refeições? Pedro reconheceu o seu erro e consertou o seu caminho. Moisés estava com dificuldade para liderar o povo no deserto, e Jetro chega então e vê ali o seu genro sobrecarregado com trabalho e chama ele para o lado para conversa e aconselha ele a dividir o trabalho, delegar tarefas auxiliares. Será que nós estamos prontos para isso? Para escutar sugestões das pessoas? Será que nós estamos com o coração aberto, como Moisés estava com o seu aberto para ouvir o seu sogro Jetro, que nem era hebreu, mas era um midianita? Será que nós vamos ter o coração aberto como o coração de Davi para escutar o aconselhamento de Joabe, a exortação de Joabe? Porque depois da morte do seu filho Absalão, Joabe vai e chama a atenção de Davi, porque ele estava triste por causa da morte de Absalão, mas o exército estava alegre porque havia derrotado os inimigos. Então ele tornou aquela vitória dos seus seguidores, dos seus súditos, uma aparente derrota. E aí vem então Joabe e faz uma exortação para Davi, e ele corrige o seu curso novamente. Muitas vezes em nossas vidas, irmãos, nós cometemos alguns erros, ou dizendo algumas coisas que acabam por nos afastar das pessoas que nós amamos. Em nosso relacionamento com Deus também é assim. Se não nos cuidarmos e não buscarmos o apoio um do outro, sabe aquele apoio discipulador, nós vamos afastar da comunhão do Senhor, porque vamos tomar as coisas como algo pessoal. Por isso o Senhor me incomodou tanto para trazer essa mensagem nessa noite e falar de exortação. Exortar é uma forma de demonstrar amor, e aceitar a exortação é também uma forma de reconhecer esse amor. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para entendermos essas coisas quando elas nos sobrevierem, possamos ter alguma humildade e discernimento, para juntos seguirmos, prosseguirmos na missão que o Senhor nos designou neste lugar. Amém? O Senhor abençoe a sua vida grandemente nessa noite, da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos mais um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, nós
te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem colocado pessoas, irmãos, ó Pai. O Senhor tem colocado, ó Deus, pessoas que têm nos encorajado, nos exortado, nos apontando, ó Deus, muitas vezes quando colocamos o pé fora do caminho, ó Deus, a voltarmos para o caminho, ó Deus. Nós possamos ter, ó Deus, sabedoria, discernimento, sensibilidade, ó Deus, para entender, ó Deus, o amor dos nossos irmãos, o amor que o Senhor, ó Pai, tem nos tratado através desses irmãos, ó Deus. E que nós possamos, ó Pai, também ter coragem, ó Deus, para podermos exortar aqueles que precisam, encorajar aqueles que precisam, aconselhar aqueles que precisam, ó Deus. Quando o Senhor assim nos despertar no nosso coração, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito, Pai, seja derramado sobre os teus filhos neste lugar, ó Pai. Eles possam, ó Deus, ter a sensibilidade, ó Deus, vinda do alto, Pai, a sabedoria, para poder exortar, encorajar as pessoas com amor, ó Deus, e fazer diferença neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.